Oi, você se identifica como uma pessoa positiva? Que tenta só ver o lado positivo em tudo? Que às vezes mantém um sorriso quando na verdade está sentindo tristeza, raiva, dor, saudade? Você se esforça muito para tentar deixar o positivo na frente? Daquele jeito que percebe que se parar de pensar, se parar de fazer qualquer coisa, de se movimentar, a dor aparece e é muito difícil de lidar com ela. Faz muito esforço para manter o positivo? Será que existe um limite para o otimismo? Vamos pensar sobre isso? Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver, faço parte da equipe, atuo na clínica, atuo nos outros serviços aqui do espaço. Para quem não me conhece, imagino que talvez esse seja o seu primeiro vídeo. A gente tem outros vídeos aqui no canal, não só eu, a Beth, a Anitta. Estamos sempre aqui contribuindo, buscando trazer novos pontos de vista, contribuir para as reflexões da vida, do dia a dia. Então te convido para também dar uma passeada no nosso canal, se inscrever se você já é inscrito, que bom que tá aqui de novo. E bora lá então começar. E não deixa também de curtir, de comentar, pra gente poder estar juntinho aí nesses caminhos. Bom, hoje então, a ideia vai ser conversar sobre o que todo mundo chama de positividade tóxica. Será que existe? Será que tem limite para isso? Pra gente poder mergulhar nesse assunto, eu pensei da gente conversar primeiro sobre o que é positividade, o que é otimismo, independente, sem caracterizar qualitativamente se é bom ou se é ruim. Depois pensar quando é que vira um problema, quando essa positividade toda pode te atrapalhar, e pensar em estratégias aí para descobrir diferentes caminhos. Bora lá? Bom, primeiro ponto, o que é positividade? O que é otimismo? A positividade, ela fala de uma maneira de viver as experiências em que não exclui os aspectos negativos necessariamente, sabe? Mas que você se apoia mesmo nas coisas que você percebeu, que te acrescentou, se apoia no que deu de legal, de positivo, mas sem necessariamente excluir as coisas ruins. Como se fosse um foco maior naquilo para ir seguindo. Mas tem um todo. É possível de ser positivo e enxergar um todo que aconteceu, perceber as dificuldades. E aí elas também viram oportunidades, viram crescimento. Então são formas de estar nas experiências, reconhecendo todos os lados dela, mas não só dando ênfase para as coisas ruins ou negativas. Pelo contrário, aí a positividade fala de, ok, aceitar o que está ao seu redor, aceitar as experiências conforme elas vieram, aceitar que tem diferentes sensações, sentimentos, mas ir se guiando pelas estratégias, podendo perceber as coisas que te aconteceram como algo que são oportunidades para crescimento, oportunidades para poder se desenvolver. Então essa positividade que eu estou falando, esse otimismo, ele não fala em excluir a parte negativa das coisas, não fala em excluir os sentimentos que não são bons e ficar só com o positivo. Você percebe que tem uma diferença? Então essa positividade e esse otimismo, eles não excluem as coisas negativas. É possível ter esse olhar otimista e positivo aceitando tudo ao teu redor, aceitando os sentimentos negativos. É quase que uma positividade que eu fiquei com a sensação que ela é espontânea, porque ela não nega as outras coisas que aconteceram, mas ela vai por esse caminho de poder ir trilhando de acordo com as coisas também que te ajudaram a crescer, que também tem um lado negativo. Agora, quando a gente precisa se esforçar muito para ver o lado positivo, porque não quer deixar o lado negativo chegar, porque não quer deixar a tristeza abalar, porque não quer deixar que as coisas ruins, olhar para as coisas ruins que aconteceram, isso pode ser um problema. Porque daí é como se você estivesse escolhendo viver tudo pela metade, sabe? Só a parte boa. Nenhuma experiência, se a gente for ver, eu sei que a gente costuma muito colocar de uma forma como se fosse o bom e o ruim, o certo e o errado, enfim, coisas assim extremas. Mas as experiências, se a gente for olhar, se a gente se abrir para olhar por elas, elas são recheadas de um monte de coisa. E poder viver todos os sentimentos, poder experimentar todos os sentimentos que te surgem nas experiências é muito importante. Por isso, quando a gente foca numa positividade que tenta excluir isso, que você precisa fazer muito esforço para ela acontecer, uma positividade que ela não vem espontânea, ela vem forçada, ela vem ali com muita força para estar presente, é importante observar, é importante olhar para isso. Eu imagino que você possa estar me perguntando qual é o problema de tentar ser otimista, né? E eu vou pensar,
como responder a tua pergunta, pensando qual é o esforço que você faz para se manter positivo. O que a positividade dessa forma está te impedindo de viver? Está tentando não deixar chegar às partes negativas? Você percebe? É cansativo ser positivo? Se essa positividade está passando desse limite, está te fazendo ter muito esforço para manter ela, está sendo cansativo, é importante perceber. Porque pode estar falando, às vezes, até de uma dificuldade de lidar com os sentimentos que não são agradáveis, com os sentimentos difíceis, de se aproximar das dores, de se aproximar das diferentes sensações. Bom, então, eu imagino que você possa também estar se perguntando, tá, Ana, eu só sei fazer desse jeito, como é que eu vou fazer então? Bom, a primeira coisa que eu pensei é poder exercitar a tua aceitação. Aceitação das coisas que você está vivendo, da maneira como você está vivendo. Isso fala de se abrir para as experiências e poder tentar experimentar o todo delas, sabe? Dar espaço para os sentimentos negativos, para as coisas que aconteceram que não foram positivas, até para as experiências que são difíceis de observar, de achar a positividade delas, sabe? Poder dar espaço para elaborar esses sentimentos é essencial. É, às vezes, vivendo processos que doem, que são tristes, de se conectar com esses sentimentos e com essas sensações, você pode se surpreender de ver que é possível, a partir disso, encontrar diferentes formas, diferentes saídas. Não é porque as emoções são difíceis, às vezes negativas, que a gente não deve sentir, entende? Elas fazem parte das experiências que a gente está vivendo, elas nos ajudam a seguir em frente, a ver qual é o próximo passo, a ver que forma que eu quero estar naquele lugar, naquela relação. Então, elas são essenciais. Então, a aceitação, ela fala desses diferentes processos, de dar espaço para o que você viveu, de se permitir dar um tempo para digerir tudo, que às vezes a gente, dependendo da experiência, só consegue se conectar com as coisas difíceis e negativas, e aí a aceitação fala de você ter um tempo para lidar com elas. Então, se permitir se aproximar das emoções, independente de quais elas sejam, se permitir dar um tempo para elas, porque nem sempre vai ser tão rápido assim de lidar com elas, sabe? Da gente poder dar aquele respiro para poder ver os próximos passos. Então, tudo isso fala de processos de aceitação. E eu vou até deixar um vídeo aqui para você que fala sobre justamente isso. Daí vai ser um vídeo inteirinho falando sobre aceitação e vai te ajudar também a refletir sobre isso. E buscar seus novos caminhos, sabe? Vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu até pensei nas pessoas que talvez se identifiquem ao contrário, com muita dificuldade de serem positivas, de enxergarem o positivo. Daí eu te diria, se abra também para as emoções boas e positivas. Você percebe que o caminho para poder lidar com essas dificuldades, poder abrir um pouco mais para a flexibilidade de viver as coisas, fala de se aproximar dos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, difíceis ou fáceis de viver, sabe? O caminho das emoções, ele é um caminho que eu sei que não é fácil. Às vezes até de identificar qual que a gente tá vivendo. Às vezes elas vêm de jeitos que a gente não sabe qual é a sensação e qual é o sentimento que vem. Mas poder se abrir para se conectar com elas é uma forma que vai te ajudar a te conhecer, a encontrar os teus próximos passos naquilo que você tá vivendo. Bem, eu imagino que não seja fácil se identificar, poder perceber se você tá passando desse limite ou não. Então procura se conectar com você, trazer essa atenção para você, sabe? Se você está se questionando sobre isso, eu imagino que esteja vendo a necessidade de prestar mais atenção sobre isso. Então poder perceber se essa positividade traz muito esforço, é muito difícil de fazer, se às vezes uns outros sentimentos possam estar querendo aparecer, poder se abrir para eles, vivenciar a aceitação mesmo das experiências que está vivendo, dando oportunidade se conectar com as diferentes emoções e entender o que você está vivendo. Então, essas são algumas estratégias que podem contribuir para você perceber aí qual que é o limite da sua positividade. Bom, eu espero ter contribuído com as suas reflexões. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam, quem ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir o vídeo, comentar. E quem já está aqui com a gente, que bom, continua por aqui que a gente está sempre colocando novidades. Um abração e até mais!